Muito bom dia, muito bom dia. Eu escolho a boa parte. E você? Que delícia estar aqui. Hoje tá um solzinho bom. Ontem aqui tava chovendo. Tava muito quente, né? Logo após o Réveillon. Esquentou bastante aqui. E aí choveu 2 dias seguidos. Ontem tava até frio aqui. Aí hoje a gente acordou, ó, tá até um raiozinho de sol entrando aqui. Eu tô achando isso delicioso. Eu estava aqui meditando o livro de Provérbios, que antes da gente fazer o devocional, eu sempre faço provérbios do dia, né? Hoje dia 7, né? Dia 7 de janeiro. E a gente vai fazer o 6º dia hoje. Eu vou encaminhar essa live para algumas pessoas. Vai que tem alguém acordado, a gente está no período de férias, né? Muita gente ainda viajando. Mas enfim, vamos encaminhar. Pronto. Isonaldo, bom dia. Bom dia, bom dia. Estava encaminhando aqui para algumas pessoas. Muita gente tem vindo falar comigo no privado que está preferindo assistir mais tarde pelo YouTube. Ela não está ficando salva aqui, está ficando salva lá no YouTube. Bom dia, Adelina, bom dia. E hoje nós estamos indo para o nosso 6º dia do nosso devocional. Eu escolho a boa parte. E eu estava aqui nas minhas meditações, lendo o livro de Provérbios, e hoje, dia 7, né, fala sobre a parte da mulher adúltera, né? Mas o que ele quer nos alertar, né? Salomão quer nos alertar nesse livro aqui de Provérbios, só para a gente esperar um pouquinho, só para eu dividir com vocês essa parte tão importante do livro de Provérbios, que ele diz aqui: meu filho, obedeça as minhas palavras no íntimo, guarde os meus mandamentos, obedeça aos meus mandamentos e você terá uma vida guardada. Guarde os meus ensinos como a menina dos olhos, amarre os dedos e escreva na tábua do teu coração. Ou seja, né? Aqui ele diz que a gente tem que guardar muito no secreto, né, no nosso coração, amarrar nos nossos dedos, colocar no nosso pescoço esses ensinamentos que a gente tem aqui. Amém, amém, Edson. Então, o que ele fala aqui dessa mulher adúltera, né? Essa mulher adúltera nada mais é do que um alerta pra gente contra as tentações, né? Esse devocional que a gente tem feito, não sei se vocês assistiram desde o início, quem não assistiu, tá gravado no YouTube. Ele é uma construção desde o dia que a gente resolveu escolher a boa parte. Então, esse devocional, ele vem trazendo essa construção e linkando isso ao livro de Provérbios de hoje, dessa adúltera que fala, que aparece na vida de uma pessoa aqui, né? Uma imaginação de Salomão contando isso, é o que? São as tentações, para a gente não regredir, para a gente não voltar a ser a pessoa que a gente era. Nós já despertamos, nós já decidimos querer a boa parte. Então, é essa pessoa que vem, a pessoa que eu falo, não só uma pessoa, né? As situações que aparecem na nossa vida, e aqui vem em forma de uma adúltera, para tirar novamente a nossa paz, nos tirar desse caminho. Então, no final ele diz: então, meu filho, ouça-me e dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas, os que matou são em grande multidão. A casa dela é o caminho que desce para a sepultura.
e para as moradas da morte. Então, assim, uma vez que a gente resolveu escolher a boa parte, não vamos mais retornar, né? Então, vamos ter cuidado, né, com as tentações. Nesse devocional, a gente estudou no dia 1 essa escolha, nós decidimos escolher. Logo em seguida, a gente decidiu ter um coração parecido com o de Davi, com o de Deus, né? Um coração segundo o coração de Deus. A gente aprendeu como ter esse coração. No terceiro dia, a gente falou muito do pecado, né? Que não existe pecadinho, não existe, né? É uma coisinha boba. E isso daqui a pouco cresce, cresce, cresce. Então, no terceiro dia a gente estudou sobre o pecado. No quarto dia a gente estudou o porquê que nós somos separados, né? A partir do momento que a gente escolhe seguir a Jesus, que a gente começa a nos limpar do pecado, que a gente começa a ter um coração parecido com o dele, a gente começa a ser um separado. E aí vem as dores, porque aí somem pessoas da nossa vida, somem pessoas do nosso caminho. Bom dia, Otília, que delícia ter você aqui hoje no ao vivo. Eu sei que você sempre assiste depois. A gente está falando do passo a passo, né? Que a gente estudou nesses 6 dias. Hoje a gente está indo para o 6º, né? Então a gente estudou esse pecado, a gente estudou desse processo que a gente passa, que é o processo da separação, que dói, né? A gente não entende por que pessoas saem da nossa vida, a gente se sente muitas vezes sozinha, sem amigos, não tem pessoas alinhadas, mas é esse período, é esse processo que Deus está fazendo a faxina. Está tirando pessoas para trazer novas pessoas. E ontem a gente falou sobre a obediência, sobre a gente sustentar esse processo, a gente ser obediente a isso que a gente está passando. E hoje a gente vai estudar sobre o secreto. Então eu vou abrir aqui no dia de hoje, porque eu abro de surpresa também, eu não leio antes, eu prefiro ler antes, junto com vocês do que antes. Então, eu tô querendo muito saber desse lugar secreto também. Ó, começa com essa frase. O que Deus constrói no secreto sustenta você em público, né? Então, o secreto é o lugar onde Deus te forja. Ele tá com base hoje em Mateus 6,6, que diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai, que está no secreto. O teu pai, que vê em secreto, te recompensará. A única maneira de sabermos o que pode acontecer conosco no futuro é conversar com o dono do futuro. Orar no seu secreto é consultar quem já te viu no amanhã. É falar com quem sabe aonde você está daqui a 2, 5, 10 anos, muito tempo à frente, né? É o quanto a correria do dia a dia nos tira desse tempo de secreto. O secreto é a boa parte que Jesus disse que não pode faltar na nossa vida. É o lugar onde Ele cura feridas profundas, trata o coração, alinha a mente, revela os caminhos e constrói destinos. O destino se decide no secreto. Você já se perguntou por que a sua fé é tão fraca? Por que a ansiedade aumentou tanto? E por que você ora, mas parece que às vezes nada acontece? O secreto está te chamando. Não dá para esperar respostas de Deus se você não para ouvi-lo. Deus revela segredos no secreto, como está escrito em Salmo 25:14. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhes dará a conhecer a tua aliança. Não dá para querer obediência sem intimidade. Não dá para viver no propósito sem viver primeiro no secreto. Quem não tem vida no secreto não se reabastece. Por isso a caminhada fica pesada, porque tenta transbordar sem estar cheio. E é verdade, né? Quantas vezes a gente se acha na obrigação porque tá na moda, né? Tá na moda abrir Instagram,
Tá na moda fazer devocional, tá na moda falar de Jesus. E aí a gente quer criar cursos, mentorias, palestras, escrever livros, abrir Instagram, falar de Jesus. Só que se a gente não tiver o secreto, isso se torna tão vazio, tão superficial, e é o que a gente vê isso todos os dias nas redes sociais. Porque falar de Jesus dá curtida, dá like, dá comentários, não é verdade? Então, até onde está a intenção das pessoas, né? Até onde está a intenção minha, sua? Então, é esse secreto que ele nos chama. E ele fala que se não tiver vida no secreto para nos reabastecer, nada dará certo ao público, né? Entrega aos outros aquilo que falta em si. Olha só, acabei de falar isso. A gente acaba entregando palavras vazias, quando na verdade é isso que está faltando dentro de nós. O secreto é o lugar de encher o azeite, de se abastecer da presença do Espírito Santo e de se preparar para aí sim ir a público. O secreto é o lugar onde a força é renovada, como está escrito em Isaías 40:31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu já fui essa pessoa que sorria para fora e chorava para dentro, que trabalhava para Deus, mas não parava para estar com Deus. Olha, eu acabei de falar isso, gente. E eu não leio antes, tá? Olha como é que Deus fala com a gente. Eu abro esse devocional aqui de surpresa e às vezes eu faço alguns comentários e linhas seguinte ele fala exatamente o que eu senti, o que eu falei. Que trabalha para Deus, mas não parava para estar com Deus, que reclamava da vida, que fazia tudo na força do próprio braço e não consultava aquele que é o dono da caneta. Eu já fui Marta por muito tempo, ativa, ocupada, sobrecarregada, mas sem a presença, até que Deus me chamou de volta. Quando ele me tirou do Brasil e me enviou para a França, eu percebi o cuidado dele comigo. Ele quis me separar, porque lá no Brasil estava dificilmente para eu parar. Aqui ela conta a história dela. E eu trago isso para a minha história e peço para você também levar para a sua. Quantas vezes, né? A gente acha que a gente está perto de Deus, a gente abre a Bíblia, a gente lê, a gente se ajoelha aqueles minutinhos, a gente faz o devocional aqui, uma leitura ali, mas na verdade a gente está tomado pela agitação, a gente está tomado pelas vozes. A gente acha que quanto mais curso a gente fizer, quanto mais mentoria, quanto mais imersão, mais a gente vai se encher dele. Na verdade, a gente está criando uma casca externa. A presença, o quarto fechado, a porta trancada, o joelho no chão, muitas vezes sem falar nada, naquele silêncio ali que dói a alma, sabe? Porque só Ele sabe daquilo que está dentro do teu coração. E é esse, sabe, é esse resultado que a gente quer dar lá fora, um resultado vazio, sem antes ter aquele momento ali com Ele, sabe? O resultado do meu dia é a soma dos meus momentos com Deus no secreto, exatamente, bom dia, exatamente. Se a gente não tiver esse secreto, se a gente não tiver esse momento, a gente se torna um personagem. É como se a Rove estivesse abrindo aqui a live e lendo de coração vazio, sendo uma personagem aqui diante de vocês, sabe? Ele atravessa o oceano para que eu volte. Ela está dizendo, né, que ela fez, o Senhor fez ela atravessar um oceano para ela voltar para ter um tempo com Ele. Se a dor me fez encontrar Deus de verdade, então nada foi em vão. Cada cicatriz virou um caminho de volta para Ele. Lembra que ontem eu falei sobre as cicatrizes, que um pastor um dia, o bispo J.B. Carvalho, um dia ele disse numa pregação, e foi como se fosse para mim,
que aqueles sulgos que abrem na terra, a gente vê uma terra muitas vezes com aquelas rachaduras, né? E aquelas rachaduras, elas são muitas vezes abertas pelo tempo, pela natureza, para que quando a chuva cai, penetre naquelas rachaduras e possa nutrir todo o solo com mais facilidade. E ele fazia uma comparação que essas rachaduras em nós são as nossas feridas, são os nossos problemas que nós passamos, as nossas dores, que as nossas cicatrizes são os pontos em que Deus penetra, o Espírito Santo consegue entrar com mais facilidade para nutrir o nosso ser, a nossa alma, o nosso espírito, né? E ali, naquele lugar onde ninguém me via, onde os palcos e os aplausos eu não tinha, o Senhor me restaurou. Ele me refez, Ele me limpou, Ele me curou, Ele me ensinou a descansar, como está escrito em Jeremias 29:13. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. E eu fui aumentando a minha intimidade com Ele, abri totalmente o meu coração diante do Senhor, permitindo que Ele fosse nos lugares que ninguém vê. No secreto, Deus não examina apenas o que fazemos, mas o que sentimos, pensamos e escondemos. A gente sabe que o maligno, né, Satanás, ele tem acesso à nossa vida pelo que nós falamos. Então, por isso que é muito perigoso as nossas palavras, o que a gente fala, porque o que a gente fala, ele ouve, mas ele não tem acesso aos nossos pensamentos. E a fúria dele está ali, né? E é onde só o Senhor tem acesso aos nossos pensamentos. Então é no seu momento ali, no secreto, de olhinho fechado, em comunhão com Ele, que Ele tem acesso aos seus planos, aos seus pensamentos, aos seus piores pecados, os seus piores pensamentos também, né? O secreto revela a nossa inquietação, os nossos medos, as nossas intenções desalinhadas e até os pecados que estamos a ignorar. Eu me emociono com esse devocional, porque assim, gente, quando eu falo que eu não leio antes, é verdade, é o meu coração, sabe? E quando eu acabo de falar alguma coisa, ele vem em seguida e testifica o que eu falei. Isso significa que o Espírito Santo está aqui, está falando comigo, está me mostrando, eu estou tendo uma antevisão do que está escrito. Eu pedi a Ele e quero te convidar a pedir também. Deus, olha para dentro de mim, me mostra o que eu não consigo enxergar. Como diz em Salmo 139:23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se a minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Ele me ensinou a confiar, Ele me ensinou a obedecer. E só me tornei a pessoa que hoje eu sou porque no secreto, o meu secreto virou prioridade. O secreto é um lugar de tratamento. Se eu pudesse te deixar um único conselho neste devocional inteiro seria: busque o Senhor no secreto. Busque o Senhor no secreto. Não existe uma receita de bolo, existe sinceridade. Quanto mais verdadeiro você for, sem frases montadas, sem repetições decoradas, simplesmente rasgando seu coração diante dele, levando a palavra e dedicando tempo ao Senhor, mais você será transformado. É verdade. Não adianta nada eu vim aqui falar palavras bonitas, frases decoradas, abrir o Instagram, falar mensagens lindas, da boca para fora. Bom dia, Bruno. E não ter esse momento de secreto, né? E é isso que Ele nos pede hoje, né? Esse momento de secreto, que o Senhor sonda o nosso coração, o mais profundo dos nossos pensamentos, as nossas intenções,
pecados que ainda precisam ser confessados, e é ali, nesse momento, somente você e Ele, que Ele espera de nós. Uma pessoa montada, né? Uma pessoa poderosa, muitas vezes não é essa pessoa que Deus espera de nós. Ele espera aquela pessoa de joelhos, no secreto. Deus mexe onde ninguém toca. Ele revela o que precisa sair. Ele cura o que ainda dói. Ele ilumina o que estava escuro. Ele quebra o orgulho. Ele desmonta mentiras. Ele desarma defesas. Como está escrito em Daniel 2:22. Ele revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. É no secreto que ele nos devolve a nós mesmos. É ali que ele diz: pare de lutar sozinho, pare de ser Marta, senta aos meus pés, escuta o que eu estou dizendo, né? Pare de carregar pesos que é só seu. Pare de tentar sustentar o que eu nunca te pedi. Muitas vezes a gente fica numa correria, né? Querendo fazer tantas coisas, tantos projetos, e a gente sai carregando. Somos o que pensamos, e é verdade. A gente sai carregando, né? Esse ano eu quero abraçar muitas coisas. Esse ano eu vou fazer esse curso. Esse ano eu vou terminar esse projeto. Esse ano eu vou me associar a isso, me associar àquilo. E eu vou ler tantos livros e compro aquele monte de livro, né? E tudo sozinha. Tudo sem consultar o Senhor. Tudo sem consagrar a Ele, sabe? E aí aquilo vai desandando no meio do caminho, você larga um livro pela metade, você deixa um projeto inacabado, porque você não consegue carregar os seus pesos sozinha. Você não consegue. E quando a gente quer fazer tudo com a força do nosso braço, ele vem e fala: ei, eu estou aqui. Você não precisa disso sozinha, você não precisa carregar isso sozinha. Agora responda com sinceridade. Quando foi a última vez que você desligou-se do mundo e sentou-se aos pés de Jesus? Qual foi essa vez, né? Temos que pensar, planejar e executar e consagrar. Gente, eu não fazia isso antes. Sabe, eu tenho a minha empresa aqui, as minhas coisas, e eu aprendi a consagrar. Vocês sabem que eu vou contar aqui para vocês um segredo. Eu consagro tudo na minha casa, até as compras de supermercado que eu chego, antes de guardar, eu coloco tudo ali em cima da mesa e eu consagro ao Senhor aquelas compras. Depois eu guardo. Eu comprei essa caneta. Antes de eu usá-la, eu consagro ao Senhor. Então a consagração é algo muito importante. E assim são os nossos projetos. Ontem eu mostrei, para vocês, que eu estou fazendo o meu caderno. Aqui está escrito aqui, ó, os meus decretos, os meus alvos para esse ano. E aqui tem figuras, aqui tem listas do que eu vou fazer. E esse caderno, ele foi consagrado ao Senhor. E cada linha que eu coloco aqui durante o dia, né, ou quando eu resolvo abrir alguma ideia, um projeto para esse ano, eu escrevo aqui e eu consagro. E todos os dias eu abro esse caderno, sabe? E eu consagro. Todos os dias eu me desligo de tudo, eu fico em silêncio e me organizo. É isso, é essa organização, é esse tempo que Ele nos pede, né? Quem tem guiado as nossas decisões? O Espírito Santo ou a ansiedade? Por que você espera que Deus fale alto se você não tem dado espaço para ouvir o sussurro dele? Deus está te chamando para um retorno ao lugar onde tudo começou, a presença. Bom dia, meu amigo, bom dia. Olha, estamos aqui com o nosso amigo lá da Angola. E ele faz um devocional lindo sobre Provérbios. A gente já falou aqui hoje sobre Provérbios 7. Já fiz uma analogia, né? Lá no início eu fiz que essa adúltera que ele fala em Provérbios 7,
nada mais é do que as tentações que querem te tirar do lugar aonde você já está chegando aos poucos, onde você já galgou, né? Esse devocional, a gente falou aqui no início que a gente começou falando que primeiro a gente resolveu escolher a boa parte, depois a gente escolheu ter um coração parecido com o de Davi, e depois a gente escolheu o quê? Renunciar aos pecados. E aí sim, quando a gente começa a renunciar aos pecados, a gente começa a entrar no processo de separação, de processo, né? Deus te separa, e aí você começa a mudar de lugar. Você começa a abandonar hábitos e ter novos hábitos, você começa a se alinhar a novas pessoas, e aí vem aquela pergunta: meu Deus, fulano tá sumido, aquela pessoa vinha sempre na minha casa, me ligava e não me liga mais. É Deus tirando, é Deus limpando, né? Fazendo uma faxina na sua vida. O nosso amigo aqui da Angola, ele estava lá na Espanha com a família dele, e agora ele está indo, já foi para Angola. Deus tirou ele de lá. Deus tem um lugar para ele. A adúltera não quer formigação apenas, ela quer roubar a sua vida. Então é sobre isso quando ele fala aqui no final: então, meu filho, ouça-me, me dê atenção. Não deixe que o seu coração se volte para o caminho dela. Ou seja, a gente já está num caminho, a gente já está num caminho de obediência. E hoje a gente está mostrando aqui nesse devocional o caminho de quê? Do secreto. Porque não adianta a gente ter um Instagram para falar, não adianta a gente fazer devocional, não adianta a gente fazer eventos se a gente não tem o secreto, que é onde ele te forja, que é onde ele te alinha, que é onde ele tem acesso aos seus pensamentos mais profundos, a pecados que você ainda não confessou. Então Provérbios fala hoje o quê? Não se deixe voltar aos caminhos que ela te leva à morte, que ela te leva novamente para a sepultura. Então é isso que fala em Provérbios hoje, e a gente está fazendo uma analogia, associando Provérbios 7 ao nosso 6º dia de devocional, que é o secreto. E aqui ele fala que nós precisamos declarar hoje em voz alta: o meu secreto está restaurado, o meu secreto será prioridade, o meu secreto será o lugar da minha força. Nos pés de Jesus a minha alma encontra paz, no secreto a minha fé cresce. No secreto, a minha mente se renova. No secreto, a minha identidade cura. No secreto, a minha obediência nasce. No secreto, Deus me vê e eu volto para esse lugar. Eu escolho a boa parte. Eu escolho estar aos pés de Jesus no secreto. No secreto, ter uma relação profunda com a sabedoria. É no secreto. Então eu escolho a boa parte, eu escolho ser Maria, estar sentada aos pés de Jesus, e não Marta, preocupada com os afazeres, com as postagens, com o que eu vou dizer hoje, com o curso que eu vou fazer, com a mentoria que eu vou entrar. Isso é importantíssimo. Precisamos de conhecimento, de crescimento, né? Já diz a escala de Provérbios. Precisamos procurar o quê? O conhecimento, que são os cursos, os livros, as mentorias. Mas nós precisamos também entender. Não adianta eu procurar a Bíblia e eu não me forçar a entender. A partir do momento que eu entendo, eu preciso ter o quê? Que é a 3ª escala da sabedoria. Eu procuro o entendimento, eu procuro o conhecimento, que são os livros, os cursos. Eu entendo o que está escrito, porque de nada vale se eu não entender. Eu passo a ter o discernimento, o que é para mim e o que não é para mim. Esse curso é para mim, eu estou fazendo só porque fulano fez, ou ele realmente é para mim? Isso daqui Deus realmente quer me alinhar para qual sentido? É o discernimento. O 4º é aplicação. Bom, agora eu já sei que isso é para mim, então agora eu vou colocar em prática. E quando eu coloco em prática, eu atinjo o 5º passo, que é a tão esperada sabedoria.
Gente, isso é tão poderoso, tão poderoso. Vamos fazer a nossa oração para a gente encerrar. A gente já está indo para 30 minutos, né? A gente não quer passar muito desse tempo para não estender. Então vamos fechar os nossos olhos, nos colocar nessa presença, nesse silêncio que hoje o Senhor nos chama. Senhor, hoje eu volto para o lugar que eu nunca deveria ter deixado, os teus pés. E eu te peço, aquieta o meu coração, silencia as minhas guerras internas, me chama de volta para o secreto, Senhor, me restaura por dentro, me renova a sensibilidade da tua presença, me ensina a ouvir a tua voz, me ensina a confiar de novo, me ensina a descansar, a crer, a obedecer, que o secreto volte a ser o meu esconderijo, o meu descanso e o meu refúgio. Que neste lugar, Senhor, trate o meu coração, prepare a minha vida para tudo aquilo que o Senhor já escreveu a meu respeito. E eu volto, Pai, eu volto para o secreto, eu volto para a boa parte, eu volto para os teus pés, em nome de Jesus. Amém, 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 gente, que delícia que foi o dia de hoje, né? Amém. E aqui a tarefa de hoje, todo dia a gente deixa uma tarefinha, né? A tarefa de hoje é você separar 10 minutos do seu dia, já começar um treino, né? 10 minutos do seu dia, ficar em silêncio absoluto, sem música, sem pedidos, sem pensamentos acelerados, apenas na presença. Vão fazer esse exercício hoje por 10 minutinhos, ficarem ali no silêncio, na presença, para a gente já ir treinando, né? O nosso íntimo a ter esses momentos. E aí, daqui uns dias eu creio que a gente vai ter momentos que a gente vai estar ali, ó, por horas e horas e horas em adoração no secreto, não é verdade? E a gente precisa desses momentos. E eu encerro aqui esse 6º dia, né, que nós descobrimos a necessidade, a importância, né, da gente precisar desses momentos de silêncio, da gente precisar do secreto, para que aí sim a nossa vida possa fluir, né, nos caminhos dele, porque eu por muito tempo fiz tudo na força do meu braço. E eu achava, né, eu me enganava, eu achava que eu estava fazendo para Jesus o que eu estava fazendo. E eu passei uns 2 anos assim, nessa correria, nessa impulsividade, nesse desespero. Eu tô fazendo para Jesus. E muito pouco eu tinha desses momentos de secreto. E esse momento aqui que a gente está tendo tá tão gostoso, desse devocional. Eu me emociono aqui com vocês, porque para mim aqui também tudo está sendo uma surpresa, o que eu estou lendo. E está transformando de verdade o meu coração. Fiquem com Deus, tenham um excelente dia, que o Senhor nos abençoe. Vamos fazer o que precisa ser feito, vamos ser diligentes, constante. Não adianta nada escrever os nossos alvos no nosso caderno de sonhos, de decretos e não colocar em prática. Beijo, fiquem com Deus e até amanhã.